Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da questão da coleta de material micológico. A coleta do material, gente, é o passo mais importante em todo o processo de identificação dos fungos, certo? Porque se a gente não realiza essa coleta de maneira adequada, isso vai dificultar a questão do isolamento e da identificação do agente que causa a doença. A gente tem que fazer a divisão do passo a passo, como que é realizado todo esse procedimento. Então, o primeiro passo que a gente começa é a questão dos dados do paciente. Quando a gente fala dos dados do paciente, as informações que são coletadas, elas são importantíssimas. Então, alguns laboratórios desenvolvem formulários próprios com perguntas que são consideradas importantes para auxiliar nesse processo de identificação dos fungos. Mas os principais dados que a gente tem é a questão de nome completo, idade, RG, tá? Número dos documentos, procedência da amostra, endereço, telefone para contato, entre outros. E também entra a questão dos dados epidemiológicos, questão da profissão do paciente, que isso vai interferir, como a gente já viu quando a gente falou dos tipos de micose, se a pessoa tem contato com animais, certo? Se ela possui animais de estimação, quais são esses animais, que isso também vai interferir. Se existe alguma outra doença associada, igual, por exemplo, doenças respiratórias, a gente pode citar, e o estado imunológico do paciente, porque como a gente viu, algumas vão ter como característica um quadro agudo, certo? E outras já vão apresentar um quadro crônico. Outras informações que são importantes, a questão das informações clínicas, como o local anatômico acometido, o aspecto da lesão, suspeita clínica, antibioticoterapia prévia, ou seja, se a pessoa faz utilização de antibiótico e quais são, evolução e dados do médico responsável, porque caso a gente precise de informações complementares com relação ao paciente, a gente pode recorrer ao auxílio do médico também. O procedimento da coleta, ele vai variar de acordo com a região acometida. De acordo com a região acometida, o tipo de material que a gente vai coletar, certo? A suspeita clínica do paciente, isso tudo vai interferir na forma que a gente vai coletar material. Uma coisa que é importante a gente falar é que geralmente os pedidos médicos, eles já vêm com o tipo de amostra que é para ser coletado, tá? E a técnica que vai ser utilizada para a realização do diagnóstico. Outra coisa, a questão da quantidade da amostra é muito importante, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente vai realizar o procedimento do exame microscópio direto, mas a gente também vai utilizar essa amostra para a realização de cultivo. Nós vamos utilizar vários meios de cultivo para fazer a identificação, o isolamento e identificação desses fungos. E muitas vezes pode ser que a gente precise repetir a análise. Então a gente tem que tomar o cuidado de coletar uma quantidade suficiente para realizar todo o processo de identificação e isolamento dos fungos. Algumas recomendações são importantíssimas com relação à coleta das amostras. Uma das recomendações que a gente fala que é a recomendação geral, que tem que ser passada para o paciente como um preparo para a gente poder fazer a coleta do material, é a questão de suspender o uso de antifúngico ou outra medicação tópica, alguma pomada, alguma coisa que ele esteja utilizando, certo? Então, a questão de recomendações, essa daqui é uma recomendação geral. Suspender o uso de antifúngico ou outra medicação tópica uma semana antes do exame. E suspender o uso de antifúngico oral pelo menos um mês antes do exame. Caso isso não seja possível, você tem que colocar uma observação no momento que você vai coletar os dados do paciente, coletar as amostras do paciente, você tem que colocar essa observação, que o paciente está fazendo uso de algum antifúngico ou de alguma medicação via tópica,
certo? Qual medicação é e tem quanto tempo que ele está fazendo a utilização. Porque caso essas informações não sejam passadas, pode ser que a gente tenha um resultado falso negativo. Quando a coleta é feita na região da pele, o que a gente pede para o paciente? Evitar o uso de hidratantes, perfumes, desodorantes ou outra substância na área do corpo que vai ser examinada. Então, geralmente a gente fala para o paciente tomar um banho com sabonete neutro e não fazer a utilização de mais nenhum produto no corpo, tá? Porque até mesmo se, por exemplo, e nem lavar os cabelos, porque, por exemplo, se o paciente lava o cabelo e o restante do corpo passa creme, tudo, e o restante do corpo fica sem, quando você transpira, esse produto que você passou no cabelo, ele também vai para a pele, e isso pode dificultar na análise também. Quando o teste vai ser realizado no couro cabeludo, a gente pede para o paciente não lavar o cabelo no dia do exame, nem utilizar óleo, creme, nada de produto 3 dias antes da realização da coleta da amostra, tá? Nas mãos ou nos pés, eles devem estar lavados com água e sabão neutro, sem escovação, no dia do exame. Os pés, eles devem estar calçados com sapatos fechados na ida ao laboratório para o exame. Uma coisa que a gente aconselha, no caso de pés e também, principalmente, a questão de unhas, é manter eles seco. Então, por exemplo, muitas vezes a gente pede até para o paciente não lavar no dia da coleta. Por exemplo, tomou o banho o dia antes, ótimo. No outro dia, no dia que vai ser realizada a coleta, a gente pede para o paciente não molhar aquela área, aquela superfície, na unha, no pé, tá? Porque para não prejudicar a coleta do material, que muitas vezes é feito com raspado. Nas unhas, não cortar as unhas, não limpar ou pintar com esmaltes, bases, as unhas que vão ser examinadas. Podem e devem ser lavados com água e sabão neutro. É igual eu falei para vocês, essa observação aqui de água e sabão neutro, a gente pede para o paciente lavar um dia antes de realizar. Então, por exemplo, na noite anterior ao exame, ele lava os pés com água e sabão neutro e no dia da coleta ele não faz essa limpeza, porque senão a região pode ficar úmida e prejudica a gente fazer o raspado do material. E aqui alguns procedimentos das coletas mais utilizados em laboratórios, que geralmente são das micoses superficiais e cutâneas. Essas micoses superficiais e cutâneas, a gente vai observar a questão do local onde vai ser coletado o material e que tipo de material que vai ser coletado. Elas acometem questão de pelos, unha, pele e podem fazer algum tipo de alteração estética no paciente. Algumas amostras. O que é importante a gente falar e observar com relação às amostras de micoses superficiais e cutâneas? E como eu falei para vocês, o uso prévio de antifúngico pode ocasionar o que a gente fala do falso negativo, perdão. Se a pessoa não tiver feito a suspensão do tratamento, a gente precisa anotar toda a medicação que foi utilizada nos últimos 6 dias. Limpar a área a ser coletada com álcool 70, água destilada ou soro estéril, porque isso vai diminuir a microbiota bacteriana. A gente tem que lembrar que a gente vai estar coletando fungo, então a gente precisa diminuir a área que vai ser coletada para diminuir a microbiota bacteriana. Não utilizar a solução com iodo. O iodo ele já é utilizado muitas vezes no tratamento contra as infecções superficiais ou cutâneas. Então, se você faz a antisepsia com iodo, isso também prejudica na qualidade da amostra. Orientar o paciente para evitar o uso de medicações tópicas por 4 a 5 dias e oral por pelo menos 20 dias antes da coleta.
Retirar esmaltes 2 horas antes da coleta, isso é o mínimo, tá? O que a gente aconselha, como eu falei, é pelo menos 1, 2 dias antes a pessoa fazer a retirada de qualquer esmalte que ela esteja utilizando. Evitar a coleta das amostras em suave, exceto nos locais que não é possível fazer o raspado. Por exemplo, canal auditivo, nasofaringe, vagina e cérvice. Estes devem ser colocados em tubo contendo salina e devem ser transportados o mais rápido conservados a 4 graus Celsius durante o prazo de 8 a 10 dias, para evitar a questão da dissecação da amostra. Então, quando a gente tem um local onde não é possível a realização de raspado, a gente tem a opção do suave. Mas se for possível fazer o raspado, fazemos o raspado e em alguns casos a gente faz o raspado e se tivesse liberação de secreção, a gente faz coleta de suave também. Anotar na solicitação o local da coleta e a discriminação do material. Gente, isso é muito importante, tá? Você tem que fazer a identificação correta do todo o material. Então, por exemplo, você vai fazer um raspado na axila, na parte interna da axila do lado direito. Você tem que especificar muito bem o que você coletou e em qual local que foi coletado. E algumas infecções fúngicas que já vão envolver, por exemplo, sistema digestivo ou outras partes como o sistema respiratório, aí muitas vezes a gente já faz procedimento de biópsia, tá? Além da cultura. Coleta de amostra micológica da pele. Como a gente falou, evitar o uso de hidratantes, de perfumes e desodorantes. Então a gente pede para a pessoa tomar um banho com sabonete neutro e se dirigir ao laboratório para a gente poder fazer esse raspado e evitar qualquer tipo de substância, qualquer tipo de creme, perfume ou desodorante no dia da coleta. Realizar o raspado com lâmina de vidro ou também pode ser realizado com bisturi da parte que não corta, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não quer cortar o paciente. Então, a gente pode utilizar o próprio bisturi, só que da parte que não corta, as costas do bisturi, para fazer esse raspado. Colher o máximo de fragmentos de tecido epidérmico das bordas das lesões. Então, tudo que a gente tiver de raspado na região, a gente faz essa coleta. No caso de pontos com pus, a gente limpa com soro fisiológico, e aí faz a coleta de suave também. Lesões vesiculosas, colher o teto da vesícula com auxílio de uma agulha descartável, colher um raspado e, se existir pele em descamação, ou com suave também. No caso das lesões, no caso de manchas na pele, igual por exemplo a questão do pano branco, a gente utiliza um método que é o da fita adesiva transparente. Nesse método da fita adesiva transparente, a gente pega uma fita durex mesmo, transparente, coloca em contato na pele do paciente, fricciona bem e depois a gente cola essa fita numa lâmina de vidro e envia para o laboratório para fazer a análise, tá? A gente utiliza também, coloca um corante, coloca a fita adesiva sobre o corante na lâmina e manda para fazer a análise. Mas esse tipo de técnica a gente só utiliza para a questão do micológico direto, ou seja, a gente coleta e já leva para o microscópio. Aqui eu coloquei para vocês alguns tipos de coleta. Aqui, por exemplo, a gente tem o raspado feito com a lâmina do bisturi, tá vendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, se você fizer com a parte cortante, pode ser que você corte o paciente. Então, o que a gente utiliza mais é a questão da parte que não corta, do verso do bisturi, tá bom? Aqui a gente tem a técnica da fita adesiva que eu falei para vocês. Tem uma pele toda manchada, tá vendo? Tem algumas manchas, alguns casos podem ser uma mancha igual um pano branco que não tem descamação, a gente faz a fita. Pega uma fita durex, pressiona bem na região afetada do paciente e em seguida a gente coloca essa fita adesiva numa lâmina
certo? A gente coloca o corante e já coloca a fita por cima com a amostra coletada e faz a visualização direta. Aqui a gente também tem no caso de uma lesão feita na pele, tá vendo? E aqui a gente faz o raspado com bisturi e já coloca na nossa placa de Petri. Aí a gente vai coletar desse material raspado, a gente faz o exame direto e também realiza o processo de cultura. Coleta de cabelos e pelos. Não lavar os cabelos, utilizar cremes e afins pelo menos 3 dias antes da coleta. No caso das pedras, a gente vai utilizar uma tesoura, tá? A tesoura tem que estar esterilizada para a gente cortar os cabelos. A gente vai utilizar uma lupa para a gente poder observar aquela capa, que no caso dessas infecções como as pedras, ela cria tipo uma capa, deixa o cabelo mais espesso, certo? Espesso, opaco. Então a gente vai utilizar uma lupa para poder fazer essa visualização, aí em seguida a gente vai cortar o cabelo que apresentar essas estruturas. Nas tíneas do couro cabeludo e da barba, as amostras podem incluir escamas de pele e de pelos ou cabelos alterados, então a gente pode fazer também o raspado. Além da coleta do pelo e do cabelo, a gente faz a questão do raspado também. No caso, por exemplo, aqui das tíneas do couro cabeludo, a gente utiliza também a pinça, porque aí nesse caso o cabelo ele já vai ser arrancado. Da mesma forma, a gente vai visualizar o local com o auxílio de uma lupa, vai verificar a presença de escamas, a gente em seguida faz o raspado e com uma pinça a gente vai arrancar aquele fio de cabelo que está sendo acometido. Os pelos, escamas de pele ou unhas podem ser colhidos e transportados entre 2 lâminas. Então a gente pega todo aquele raspado, coloca numa lâmina de vidro, coloca outra lâmina de vidro em cima e a gente embrulha em papel e também pode passar uma fita para evitar que aquele material se perca no transporte. E sempre fazendo a identificação da amostra. Pacientes com reações inflamatórias, realizar limpeza do local com soro fisiológico e esperar secar e em seguida realiza a coleta de um suave seco. Aqui a gente tem a coleta do couro cabeludo, igual eu falei para vocês, a gente utiliza uma pinça, tá vendo que essa parte ela já está bem acometida, assim como essa região aqui, que a gente já vai ter a descamação, e isso vai acontecer no caso das tíneas. No caso das pedras, o que acontece? Somente o cabelo é atingido, o cabelo cria aquele aspecto grosso, aquele aspecto opaco, então a gente corta o cabelo na região. Agora, no caso das tíneas do couro cabeludo, a gente vai ter uma descamação na área afetada, então a gente faz o raspado, mas também com o auxílio de uma pinça a gente coleta alguns pelos e cabelos da região acometida. Coleta de unha. A coleta de unha a gente precisa observar o local da lesão. Então, dependendo do tipo da lesão que vai ser apresentada na unha, é o tipo de coleta que a gente vai fazer. Então, a gente precisa também informar as características da unha, a cor que a unha está apresentando, se ela vai ter a criação daquelas placas mais espessas, mais grossas, ranhuras por cima, ou se vai ser só manchas amareladas. Então, a gente tem que verificar essas informações e anotar tudo para mandar para a área técnica realizar a análise do material. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa unha normal, a gente tem a borda unguenal distal, que é essa região. A gente tem a borda unguenal lateral, lúnulo e borda unguenal proximal, que já vai ser aqui bem próximo do dedo. Então, a gente precisa informar em qual região vai estar localizada a mancha, o aumento da espessura da unha. A gente precisa conhecer, então, e fazer a descrição do local que vai estar sendo acometido. Então, aqui a gente tem, por exemplo,
uma onicomicose distal, que já vai ser bem aqui, começa nessa região da unha, mais longe do dedo. Na região proximal, ela já vai começar aqui mais rente ao dedo, tá vendo? E na região superficial, ela já vai ter ranhuras, já vai ter manchas, já vai ter o aumento, uma massa produzida também na unha. O que é importante na hora da gente fazer a coleta? Primeira coisa, asepsia com álcool 70 e em seguida já realizar esse raspado. O material a gente vai utilizar uma cureta dermatológica. Essa cureta dermatológica ela é como se fosse um ganchinho que vai auxiliar a gente a penetrar o mais fundo possível na unha do paciente. Ou também com a lâmina de microscópio, no caso, quando for mais superficial. Despreza-se a hiperceratose na parte mais distal e atingir a região adentro da matriz unguenal. O que acontece? Quando a gente vai fazer essa coleta, é importante a gente desprezar então essa parte distal, certo? E a gente precisa atingir essa parte adentro da matriz que a gente fala. Então, muitas vezes a gente precisa raspar e a gente não pode raspar só de leve. A gente tem que raspar até chegar na região acometida. Então, a gente tem que raspar fundo. Muitas vezes fica até um buraquinho na unha do paciente, que é a região que foi raspada. Então, não é só de maneira superficial que a gente coleta. Tem que coletar até chegar aonde, na mancha, até chegar na região que está sendo acometida pelo fungo. O acondicionamento pode ser feito em placa de Petri ou em lâmina identificada e vedadas nas extremidades. A gente envia para o laboratório em temperatura ambiente. Então, por exemplo, aqui, se vocês observarem, a gente faz a antisepsia com o álcool 70 e depois a gente começa a coleta. Tá vendo? Aqui a gente começa desprezando essa região e depois a gente faz a região toda por cima e na lateral. A gente coleta todo o material, principalmente onde tiver a parte manchada na unha, tá? Isso daqui é o que a gente fala da cureta dermatológica, tipo um ganchinho, tá vendo? E a gente vai introduzindo ele até chegar bem ao centro da mancha. Então, como eu falei para vocês, se for numa região mais aqui ao meio da unha, o que a gente vai fazer? Fazer todo o raspado até chegar na região bem ao centro da unha. A gente não pode só fazer um raspado superficial. Quando faz isso, pode ser que o resultado dê negativo por conta da qualidade do material. Então, a gente tem que coletar bem. Pode chegar até fazer um furinho mesmo na unha do paciente. Vai ficar fina a região, mas tem que chegar até na região acometida. Armazenamento e transporte desse material. A amostra de lesão secas, unhas e pelos, a gente coloca na placa de Petri e entre duas lâminas vedadas, que a gente fala que é formato de sanduíche. Coloca entre duas lâminas de vidro e lacra essa lâmina, como por exemplo com uma fita, para garantir que a amostra vai manter ele naquela região. Armazenar e encaminhar em até 24 horas em temperatura ambiente, em torno de 20 a 25 graus. Amostras colhidas em suave, a gente coleta a amostra com suave e vai acondicionar no tubo de salina, em torno de 1 a 2 ml de salina, para manter a estrutura intacta. Também envia em temperatura ambiente em até 2 horas ou em caixa térmica refrigerada a 2 a 8 graus centígrados em até 8 horas para análise. Amostras colhidas em coletores estéreis, no caso de secreções, fragmentos, líquidos corporais e urina, temperatura ambiente em torno de 20 a 25 graus em até 2 horas ou em caixa térmica em até 8 horas. Critérios para rejeição da amostra. Sempre que a gente recebe uma amostra, a gente precisa verificar a questão da viabilidade de ser utilizado aquele material. Se não tiver dentro dos padrões,
a gente rejeita essa amostra e pede nova amostra. Por exemplo, raspado. Amostra em placa de Petri ou entre lâminas indevidamente vedadas, sem parafilme ou fita adesiva nas bordas. A gente descarta e pede nova amostra. Conteúdos de mucosa. Rejeitar quando não forem transportadas em meio sturte ou em frasco contendo salina. A gente tem esse meio aqui que é o meio de transporte, tá? E tem a questão da salina. Se o swab chegar seco, a gente descarta a amostra e pede nova amostra. Uma coisa que é importante quando a gente fala também dos swabs. Quando é coletado o swab, a gente não pode coletar apenas um swab. A gente tem que coletar pelo menos uns 2 ou 3 swabs para garantir que aquela amostra será suficiente para toda a análise. Placas e tubos não estéreis, sem identificação, quebrados ou indevidamente fechados, provocando vazamento de amostra. A gente descarta todas essas amostras aqui e pede uma nova amostra. E amostra sem requisição médica. Se a amostra chega sem a requisição médica, a gente também descarta, porque na requisição, como eu falei para vocês, tem que vir descrito o tipo do material que é para ser coletado e a análise que vai ser realizada também, tá? Outra coisa importante, a identificação. Amostra sem identificação, se a pessoa não coloca a identificação dos dados pessoais do paciente, que tipo de amostra que é aquela, se é um raspado da axila direita, se é um raspado da região inguinal esquerda, isso também a gente rejeita, tá? Então tem que vir tudo descrito, tudo identificado para a gente poder fazer a análise. Se chegar fora desses padrões que eu falei para vocês agora, a gente rejeita a amostra. Quais são as técnicas de diagnóstico laboratorial que a gente utiliza? Primeiro, a gente faz o exame direto. Esse exame direto, ele pode ser feito o exame a fresco, tá? Que é em solução de hidróxido, de 20 a 40%. Pode ser utilizada a tinta da China ou técnica de histopatologia. E também a gente utiliza as técnicas de colorações. Depois, em seguida, a gente tem a parte da cultura, que aí a gente já tem os meios específicos que vão ser utilizados para a cultura dos fungos, são os mais utilizados, que é igual o agar-batata, agar-micosel, que são geralmente um dos mais utilizados. Tudo vai depender da amostra. Incubação, a gente realiza a incubação dessas amostras 28 a 30 graus Celsius, tá? Aí a gente vai verificar se é uma cultura de crescimento lento, moderado, crescimento rápido. E a identificação para fungos filamentosos ou leveduras, que a gente faz que forma? Observação macroscópica, tá? As características da colônia, se é uma colônia algodonosa, se ela é uma colônia gomosa, tá? Quais são as características da colônia, a cor da colônia, se tem odor. Observação microscópica, quando a gente pega material dessas culturas que foram cultivadas e vai fazer a observação da microscopia. E testes para identificação, alguns testes bioquímicos que são realizados. Técnicas para preparo de lâminas. A gente tem a identificação direta do cultivo, que é esse primeiro aqui, tá vendo? Aqui já tem as características, já tem um fungo colocado aqui, semeado aqui, e aí a gente vai verificar as características dele. A gente tem a técnica da fita adesiva, que é feita na placa. A gente faz da mesma forma que a gente faz na pele. A gente pega uma cultura, uma amostra que já foi cultivada, aonde foi feito, onde ela cresceu de forma satisfatória, a gente vem com a fita, encosta aqui na região, vocês estão vendo aqui que está usando um bastão de vidro, encosta nessa região, coloca uma gotinha de corante sobre a lâmina e em seguida a gente coloca a fita e faz a visualização no microscópio. E tem o subcultivo ou microcultivo. Quando a gente coloca a amostra, a gente faz um pequeno recorte de agar, coloca em cima da placa aqui e coloca a amostra nas extremidades, nas 4 extremidades.
A gente mantém um ambiente úmido, tá vendo esse algodãozinho aqui? A gente mantém um ambiente úmido e arejado, e a partir daí a gente vai fazer a visualização do crescimento do microcultivo. Então, a gente tem essas formas de preparo da lâmina. Ou pega direto de um meio já cultivado, pode ser feita a técnica da fita, ou a gente faz o microcultivo na lâmina, com um pequeno fragmento de agar e em condições apropriadas para crescimento do fungo, tá? Então, essa parte que eu falei para vocês é a questão do diagnóstico, que, como eu falei para vocês, os mais utilizados vão ser de micoses superficiais e cutâneas, tá? E essas informações são bem importantes. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido absorver muita coisa, tá bom? Muito obrigada, e qualquer dúvida, podem falar comigo.